nós podemos fazer com isso? Talvez 2 sessões ou 3. Je ne sais pas combien de temps on peut prendre avec ça. Je ne sais pas, peut-être 2 sessions. Ou 3. Ou 3. Mas vamos ver como Deus vai nos conduzir. Mais nous verrons comment Dieu va nous conduire. Et vamos permitir, vou tirar. Permettez-moi, je vais enlever ça. Ok, dizia que não sei quanto tempo que isso pode nos levar. Talvez 2 sessões ou 3. Je disais que je ne sais pas combien de temps vraiment cela peut nous prendre. Peut-être 2 ou 3 sessions. Ok, mas vamos deixar na conduta do Espírito Santo. Mais on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. E falamos sobre os anjos. Et on a parlé sur les anges. E falamos coisas que realmente foram uma bênção para cada de nós. Et on a parlé réellement des choses qui ont été une bénédiction pour chacun de nous. E temos muita gente que estão a testemunhar. Et on a beaucoup de gens qui sont en train de témoigner. Foi bênção para as almas. C'était une bénédiction pour les âmes. Não é só para as almas. Pas seulement pour les âmes. Foi uma bênção também para nossos corpos. C'était aussi une bénédiction pour nos corps. E vendo tudo isso, et en voyant tout ça, quero para nós falar sobre o culto dos anjos. Je veux que nous puissions parler sur le culte des anges. E vou ir com isso devagar. Et je vais apporter ça lentement. Pela graça de Deus. Par la grâce de Dieu. Acho que não vou mudar. Je crois que je ne vais pas changer. Vou me manter, vou fazer o esforço para me manter, para ir devagar, tipo nas quarta-feiras. Je vais faire l'effort pour me maintenir, à apporter ça lentement comme le mercredi. De modo que cada de nós possa entender. De façon que chacun de nous puisse saisir. Aqui está se referir de culto. Ici, on parle sur le culte. E como vocês sabem, quando há tema, comme vous le savez, quand il y a un thème, devemos primeiro saber a definição desse tema. Nous devons d'abord savoir la définition de ce thème. Porque o Paulo fala aqui aos Colossenses. Parce que ici, c'est Paul parlant aux Colossiens. Porque lá tinha acontecido adoração, o culto aos anjos. Parce que là, ils ont eu le culte, l'adoration des anges. Então Paulo advertiu eles. Alors Paul les a avertis. E nesse momento que nós estamos a viver, et dans ces moments que nous vivons, não estou a falar só no meio da mensagem. Je ne parle pas seulement au milieu du message. Não é supostamente no meio da mensagem. Ce n'est pas soi-disant au milieu du message. Mas no mundo religioso. Mais dans le monde religieux. É tema, é algo que está mexendo muita gente. C'est un thème, c'est quelque chose qui est en train de secouer beaucoup de gens. E a noiva deve saber essas coisas. Et l'épouse doit savoir de ces choses. Porque a noiva tem a promessa. Parce que l'épouse a la promesse. É na sétima trombeta. C'est à la 7e trompette. O mistério de Deus. Le mystère de Dieu será revelado. Sera révélé. E nós sabemos que o povo de Deus. Et nous savons que le peuple de Dieu nunca vai permanecer na confusão. Jamais restera dans la confusion. Mas Deus está a revelar a sua palavra. Plus Dieu révèle sa parole, mas a sua alma está a avançar. Plus ton âme est en train d'avancer. Mas a fraqueza está a cair. Plus la faiblesse tombe. Mas seus pecados estão a ser perdoados. Plus tes péchés sont pardonnés. Quando Deus abre seus olhos, quand Dieu ouvre tes yeux para ver a sua palavra, pour voir sa parole, os seus pecados automaticamente, tes péchés automatiquement, antes de você pedir o perdão dos seus pecados, avant même que tu puisses demander pardon à tes péchés, quando seus olhos se abrem, quand tes yeux s'ouvrent para ver a palavra, pour voir la parole, seus pecados estão perdoados. Tous tes péchés sont pardonnés. Vocês podem se lembrar daquela música, daquela senhora. Vous pouvez vous souvenir de cette femme. A samaritana. La samaritaine. A samaritana. La samaritaine. Era uma prostituta.
était une prostituée. quando ele se encontrou com Jesus Cristo, Quand elle s'est rencontrée avec Jésus-Christ, vivia dentro do pecado. elle était dans le péché. Deixou uma mulher em casa. Elle avait abandonné un homme chez eux. Oh, Ses meus irmãos, Oh, mes frères, quem é que pode perdoar seus pecados? qui peut pardonner tes péchés? Não é um ser humano, Ce n'est pas un être humain. é o Senhor Jesus Cristo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. E seus pecados estão perdoados Et tes péchés sont pardonnés quando seus olhos se abrem quand tes yeux s'ouvrent e vê a palavra revelada et voient la parole e révélée. você receber isso, Et quand tu reçois ça, seus pecados estão perdoados. c'est alors que tes péchés sont pardonnés. Aleluia! Amen. Aquela moça Cette fille ou aquela senhora ou cette femme-là, deixou homem em casa. elle avait quitté un homme chez elle. Apesar disso, Même avec tout ça, ela esperava. elle attendait. Era samaritana. Elle était une Samaritaine. Ela esperava o Messias. Elle attendait le Messie. Deus na carne humana. Dieu dans la chair humaine. Você mesma coisa. Avec toi aussi, c'est la même chose. Você não sabia. Tu ne savais pas. Deus colocou dentro de você Dieu a placé en toi a promessa. la promesse. Quando você viu Quand tu as vu Malaquias 4, Malachie 4, o seu coração não aguentou. ton cœur n'a pas supporté. O seu coração Ton cœur respondeu a répondu à escritura aux Écritures que se cumpriu hoje. que se sont accomplies aujourd'hui. Não depende de você. Cela ne dépend pas de vous. Aleluia! Como nós vimos, Comme on a vu, alguém te colocou na escada. c'est quelqu'un qui t'a placé dans l'escalier. Não é você próprio que se colocaste. Ce n'est pas toi-même qui t'étais placé dans l'échelle, Alguém te colocou. mais quelqu'un t'a placé dans E l'échelle. desde que ele te colocou, Et depuis qu'il t'a placé là, nunca vais recuar. jamais tu vas retourner. A sua vida é chamada Ta vie est appelée vitória. victoire. Entende isso? Comprenez-vous ça? Dentro de você, En toi, você tem a promessa. tu as la promesse. E a promessa de hoje Et la promesse d'aujourd'hui, se encaixou. c'était uni. Se encaixou C'était uni com a promessa que veio, avec la promesse qui est venue com a promessa que está dentro de você. et la promesse qui est déjà en toi. Você se estás aqui, Si tu es ici, você não procurou Deus. tu n'as pas cherché Dieu. Não é por causa das suas orações, Ce n'était pas à cause de tes prières, mas é por causa da promessa mais c'était à cause de la promesse que Deus colocou dentro de você. que Dieu a placée en toi. Você pode decidir Tu peux décider o contrário, le contraire, mas nunca vai pegar. mais jamais cela va marcher. Saber ler ou não, Savoir lire ou non, seja formado ou não, soit formé ou non, a salvação não depende disso. le salut ne dépend pas de tout ça. A salvação depende Le salut dépend da promessa que Deus colocou. de la promesse que Dieu a placée en toi. E quando seus olhos se abriram, Et quand tes yeux sont ouverts, se estás aqui si tu es ici, seguindo a mãe, suivant la maman, seguindo alguém, suivant quelqu'un d'autre, seus olhos ainda não se abriram. tes yeux ne sont pas encore ouverts. Mas quando estás aqui, Mais quand tu es ici, porque você próprio parce que toi-même, viu tu as vu a promessa cumprida de hoje, la promesse accomplie d'aujourd'hui, seus pecados estão perdoados. tous tes péchés sont pardonnés. Aleluia! Amen. E por isso a noiva, C'est pour ça que l'épouse, o irmão Branham me disse, frère Branham dit, o tempo chegou le temps
est arrivé. Ninguém pode deter a noiva. Personne ne peut empêcher l'épouse. O tempo chegou Le temps est arrivé onde que Deus está a retirar où Dieu est en train de retirer seu povo son peuple na mão dos lobos entre les mains de loups para pôr o seu povo pour placer son peuple debaixo da promessa. sous la promesse. E não é qualquer promessa, Et ce n'est pas n'importe quelle a promesse, promessa de mais hoje. c'est la promesse d'aujourd'hui. Aleluia! Amen. Então, Alors, o que é o culto? qu'est-ce que le culte? O que significa o culto? Qu'est-ce que signifie le culte? Porque você vai dizer, estamos aí no culto. Parce que tu peux dire, nous allons dans le culte. Então, o que significa o culto? Alors, qu'est-ce que veut dire le culte? Pela definição, Par définition, vou ler isso aqui, je vais lire ça ici. o significado do culto. Signification de culte. O culto, Le culte, o significado dependendo do contexto. la signification selon les contextes. O culto significa adoração. Le culte veut dire l'adoration. Religioso, Religieux, religiosamente, Religiosamente. refere-se às práticas cela se réfère aux pratiques e rituais et de rites associados à adoração de uma divindade. qui sont associés à l'adoration d'une déesse, divinité. Divinité, déesse. Divinité. Ou de um conjunto de crenças Ou des ensemble de croyances. Isso pode incluir cerimônias, Cela peut aussi se référer aux cérémonies, oração, aux prières, cantos des chants e outras atividades que fazem parte de uma tradição religiosa. ou toutes les autres activités qui sont dans une tradition religieuse. Vocês entenderam? Avez-vous Vou compris? repetir. Je vais répéter. O culto refere-se às práticas Le culte se réfère aux pratiques e rituais et de rites associados à adoração qui sont associés à l'adoration de uma divindade d'une divinité ou de um conjunto de crenças. ou un ensemble de croyances. Escuta bem. Écoutez très bien. Isso pode incluir cerimônias, Cela peut se référer aussi aux cérémonies, orações, des prières, cantos des chants ou outras atividades que faz parte de uma tradição religiosa. ou d'autres activités qui font partie d'une tradition religieuse. É uma lição muito importante e profunda. C'est une leçon très importante et profonde. Culto de anjos. Culte des anges. Se vai dizer render culto, Si tu diras rendre culte, render culto significa rendre culte veut dire oferecer adoração offrir l'adoration ou referência ou révérence a uma divindade ou entidade sagrada, como um anjo. É uma entidade sagrada. à une divinité ou une entité sacrée. Comme Esta un ange. prática Cette pratique pode incluir uma variedade de rituais peut se référer à une variété de rituels e cerimônias, et de cérémonies como orações, comme de prières, cantos des chants, ou oferendas. des offrandes, Aquilo que se oferece, quer dizer, dádiva, ce que se donne Oferta. comme des offrandes, entre as outras atividades que expressam devoção e respeito. entre les autres activités qui expriment dévotion ou respect. Dentro do culto, Dans le culte, temos adoração, on a l'adoration, temos a referência, on a la révérence, temos o respeito, on a le respect, temos a devoção. on a la dévotion. O ato de render culto L'acte de rendre culte, é uma parte central de muitas tradições religiosas, c'est une partie centrale de beaucoup de pratiques religieuses ao redor do mundo autour du monde. e pode ocorrer em templos, Et cela peut se faire dans des temples, igrejas, des églises, mesquitas, des mosquées, santuários, des sanctuaires, ou mesmo em casa. ou même à la maison.
Tá certo? E isso o significado do culto. C'est ce que signifie le culte. Agora, meus irmãos, Maintenant, mes frères, a primeira coisa que eu quero a igreja saber, la première chose que je veux que l'église sache, temos promessas. on a des promesses. Não é uma promessa. Pas une seule promesse. Temos promessas. On a des promesses. Entre elas, Entre ces promesses, temos Salmos 34, 7. on a le psaume 34, 7. Onde que o Davi disse, Où David dit, o anjo do Senhor l'ange de l'Éternel acampa-se. se campe, Acampa-se se campe ao redor dos que temem Deus e Ele os salva. autour de ceux qui craignent Dieu et ils sauvent du O danger. anjo do Senhor L'ange de l'Éternel acampa-se se campe ao redor autour de que temem Deus. de ceux qui craignent Dieu. E Ele está lá Et il est là para salvar eles pour les sauver dos perigos. des dangers. Vocês acreditam nisso? Croyez-vous ça? São as promessas que nós temos. Sont des promesses que nous avons. E o profeta disse, Et le prophète a dit, já lemos isso várias on a vezes, déjà lu ça beaucoup de fois. vamos repetir isso On va répéter ça aqui nessa pregação. dans cette prédication. Já estou aí devagar, Je suis en train d'aller déjà lentement para que cada capte a visão. Vamos ler na pregação Jeová Jireh. Lisons dans la prédication Jehovah Jireh. Le 27 janvier 58, paragraphe 31. 27 de janeiro 58, parágrafo 31. Culto dos anjos. Le culte des anges. Jeová Jireh, le 27 janvier 58, paragraphe 31. Jehovah Jireh, 27 de 1, 58, parágrafo. Bien des fois, Muitas vezes, chaque fois qu'un homme a jamais fait quelque chose de valable, toda vez que homem fez alguma coisa de valor, il a marché seul avec Dieu. ele andou sozinho com Deus. Mais nous pensons qu'il nous faut avoir tout autour de nous quelque chose de grand pour assurer notre sécurité. Mas nós pensamos que devemos ter ao redor de nós alguma coisa grande para assegurar a nossa segurança. Vocês estão vivos? Les croyants en a. Os crentes têm. O crente tem. Por favor, para enquadrar isso bem, por favor. Le croyant en a. O crente tem. Quer dizer que o crente tem grupo Le croyant a un groupe de anjos des anges ao redor dele. autour de lui. Porque nós pensamos que devemos ter pessoas para nossa segurança. Parce que nous pensons que nous devons avoir des gens pour notre sécurité. Mas o crente tem. Mais le croyant a ça. Le croyant en a. O crente tem. Le groupe d'anges. O grupo de anjos. Le Saint-Esprit O Espírito Santo campe tout autour. se acampa ao redor. Les anges campent. Os anjos se acampam. Ils ne partent pas. Eles não partem. Ils restent bien en compagnie de ceux qui craignent le Seigneur. Ele permanece em companhia daqueles que temem o Senhor. Ils veillent à chaque geste. Eles vigiam para cada gesto. Alléluia. Os anjos não vão. Les anges ne partent pas. Fique conosco. Ils restent avec nous. Quando estás a dormir, Quand tu dors, eles estão lá. ils sont là. É uma realidade. C'est une réalité. É isso que nós vimos de domingo passado. C'est ce qu'on a vu le dimanche passé. O que Deus pede a nós Ce que Dieu nous demande, é não ser ciente. c'est que nous puissions être conscients. Como aqui neste momento, Comme dans ce moment ici, irmão Branham me disse, Frère Branham dit, os anjos estão em cada corredor. les anges sont dans chaque couloir.
aqui tem cheio dos anjos, aí cheio dos anjos. E quando você ora, Et quand tu pries, até quando vamos sair, même quand on va sortir, os anjos vão nos acompanhar. les anges vont nous accompagner. E o profeta disse, Et le prophète a dit, eles velam il veille sobre cada gesto. sur chaque geste. Você pode ser atrasado, Tu peux être en retard. o caminhão, não viste o caminhão chegar, Tu n'as pas vu le camion arriver. de repente o anjo Brusquement, l'ange te levanta, va te lever, vai te pôr ao lado. va te mettre de côté. Não é você, Ce n'est pas toi-même, é o anjo. c'est l'ange. E eles Eux não dependem de você. ne dépendent pas de toi. Receber a ordem Ils ont reçu l'ordre do seu pai. de ton Père. Quando nós oramos, Quand nous prions, temos pais aqui na terra, nous avons de Père ici-bas. mas dizemos que Mais qu'est-ce que nous disons? Jesus que nos ensinou, Jésus-Christ nous a a enseigné. sua oração Ta prière deve começar sempre. doit toujours commencer Nosso Pai que estás nos... par notre Père qui est aux cieux. Estás a ver? Voyez? Temos o Pai aqui na terra, On a un Père ici-bas, mas temos também o outro Pai mais on a aussi un autre Père que vela sobre nós qui veille sur nous através dos anjos. à travers les anges. Aquele Pai Ce Père-là, não é da terra, ce n'est pas le Père d'ici-bas, é o Pai que está aonde? c'est le Père qui est aux cieux. Ele envia os seus anjos Il envoie ses anges para cada de nós, pour chacun de nous, velar sobre nós, veiller sur nous, tomar conta de nós, prendre soin de nous, falar a nós. nous parler. Mas vamos ver Mais nous verrons como eles falam. comment ils parlent. Les anges campent, Os anjos se acampam, ils ne partent pas. eles não partem, Ils restent bien en compagnie de ceux qui craignent le Seigneur. eles permanecem em companhia daqueles que temem o Senhor. Ils veillent à chaque geste. Eles velam para cada gesto. Alléluia. Une fois, il y avait là à Dothan un prophète Élisée. Uma vez havia lá em Dotão um profeta Eliseu. Meus irmãos, Mes frères, o profeta orou. le prophète a prié. Seja ele próprio profeta, Même lui-même, le prophète, Eliseu Élisée, não estava a ver os anjos. il ne voyait pas les anges. Mas o profeta estava ciente Mais le prophète était conscient que os anjos estão lá ao redor. que les anges sont là tout autour. Agora escuta. Maintenant, écoutez. Não precisa ter sensação. Tu n'as pas besoin d'avoir des sensations. Ter sensação ou não, Avoir des sensations ou non, isso não conta. cela ne change rien. Seja ciente Soyez conscients que os anjos estão lá. que les anges sont là. Agora escuta. Maintenant, écoutez. Se você não está ciente, Si tu n'es pas conscient, isso não cancela a presença dos anjos. cela ne cancelle pas la présence des anges. Ser ciente ou não, Être conscient ou non, os anjos estão lá. les anges sont toujours là. Mas a pessoa que sofre, Mais la personne qui souffre, se você não está ciente, si tu n'es pas conscient, é você. c'est toi-même. Porque você não está ciente. Parce que tu n'es pas conscient. Você vai ter medo, Tu auras de peur, você vai fugir, tu vas t'enfuir, você vai se queixar, tu vas te blâmer. porque você não está ciente. C'est parce que tu n'es pas conscient. Mas quando você está ciente, Quand tu es conscient, há uma paz, il y a un peu, segurança, il y a de l'assurance, alegria. il y a de la joie. Aleluia! Vou repetir isso. Je vais répéter ça. Ser ciente ou não, Être conscient ou non, isso não cancela cela ne cancelle pas a presença dos anjos la présence des ao anges seu redor.
tout autour de toi. E Deus, o Eliseu disse que. Et qu'est-ce qu'a dit Élisée? Eliseu disse: Élisée a dit, Oh Deus, oh Dieu, abre seus olhos ouvre ses yeux para que ela possa fazer que. afin qu'il puisse voir. E quando Deus ouviu a oração de Eliseu, Et quand Dieu a écouté la prière d'Élisée, o Geazi olhou, Géasi a regardé, viu il a e vu testemunhou. et il a témoigné. Eliseu não precisava esse testemunho. Élisée n'avait pas besoin de ce témoignage. Ele estava já ciente Il était déjà conscient que onde que eu estou, que là où je suis, os anjos estão aqui. les anges sont tout autour. Aleluia. Vamos acrescentar. On va ajouter. Na pregação, Apocalipse, livro de símbolo. Apocalypse, livre de símbolos. Vocês estão vivos? Vamos. Allons-y. Parágrafo 103. Paragraphe 103. O profeta disse assim: Le prophète a dit ceci. Écoutez bien. Escutai bem. Si vous me considérez, Se vocês me consideram, é duro, hein? Sim. Si vous me considérez, se vocês me consideram, et ce que vous dites par honneur et par amour, e o que vocês dizem por honra ou e por amor, vous me considérez comme étant un voyant de Dieu, vocês me consideram como vidente de Deus, et para dizer prophète de Deus. c'est pour dire un prophète de Dieu. Rappelez-vous, Lembrai-vos, ceci est dans le livre du ciel. isto está no livro do céu. Il est présent. Ele está presente. N'aimeriez-vous pas vivre à l'endroit où vous serez conscient que le monde invisible est juste avec vous tout le temps? Você não gostaria de viver num lugar onde você estaria consciente que o mundo invisível está bem perto de você a todo tempo? À tout moment, A todo momento. à tout momento. A todo moment. Alléluia! De réaliser que De realizar que lorsque vous sortez d'ici, quando você sai daqui, qu'est-ce que sair da igreja sortir de l'église et monter dans votre voiture, e subir no teu carro, les anges prennent leur position à vos côtés. os anjos tomam suas posições ao teu lado. Alléluia! Nous, já saí daqui, Pendant que nous sortons d'ici, qui vont ir à paix, ceux qui vont aller, qui vont ir à paix, ceux qui vont aller marchant, à pied, qui vont ir à paix, ceux qui vont aller à pied, os anjos estão lá, les anges sont là. que vão subir no carro. Ceux qui vont monter dans la Quando voiture, você senta no carro, quand vas-tu t'asseoir dans ta os voiture, anjos sentam com você. les anges vont s'asseoir avec toi. Você acredita nisso? Voyez-vous en ça? Eles estão lá, Ils sont là, são trabalhadores, sont des travailleurs, são servos sont des serviteurs para o nosso favor, à notre faveur. que les enviou Celui qui les a envoyés, é o nosso Pai. c'est notre Père. Permite de dizer nosso papá. Permettez-moi de dire notre Papa, Ele enviou c'est lui qui a envoyé os anjos les anges ao nosso serviço. au notre service. Os anjos são nossos servos Les anges sont nos serviteurs para nos ajudar pour nous aider a chegar até no fim da viagem. à arriver jusqu'à la fin de du voyage. Quando tem ferida, Quand tu es blessé, que vai tratar a minha ferida la personne qui va traiter ma blessure, é o anjo. c'est l'ange. Tá certo? Os anjos estão lá. Les anges sont là, Não é só na igreja. pas seulement dans l'église. A sair daqui, En sortant d'ici, os anjos também les anges aussi accompagnent. são muito. Sont
beaucoup, muito. beaucoup. Ele se encarrega Il prend les charges cada de nós. de chacun de nous. Não tem dois, Ne sont pas deux, não tem ne três, sont pas trois. não sei eu tenho quanto. Je ne sais pas si j'ai combien d'anges. Mas cada de nós Mais chacun de nous não tem anjo. n'a pas un seul ange. Irmão Briana me disse, Frère Branham dit, cada tem mais de 481. chacun de nous a plus de 480 ans. 481. Cada de nós, Chacun de nous, chacun de nous, fraco, faible, forte, fort, alto, baixinho, haut, bas, mulher, femme, homem, homme, todas as categorias. toutes les catégories. Cada de nós Chacun de nous tem 481 anjos. a 481 anges. Quem é você? Qui es-tu? Quem é você? Qui es-tu? Reconheça quem é você. Reconnais qui es-tu? Você está na terra, Tu es sur la terre, mas você tem país. mais tu as un Père céleste. Você tem Pai celestial Tu as un Père céleste que se encarrega de você qui prend charge de toi aqui na. ici sur la terre. Vou repetir isso. Je vais répéter ça. Você tem país, Tu as un Père céleste, Pai celestial un Père céleste que se encarrega de você aqui na. qui prend charge de toi ici sur la terre. É Ele que enviou C'est lui qui a envoyé esses anjos tous ces anges para te acompanhar. pour t'accompagner. Quando você dorme, Quand tu te dors, dorme em paz. dors en paix. Quando você anda, Quand tu marches, anda em paz. marcher Em paz. en paix. Seu negócio Tes affaires, não acredita mais na bruxaria. ne croyez pas à la sorcellerie. Os anjos Les anges, se encarregam até do seu negócio. ils prennent charge même de tes affaires. Ils prennent soin de tes affaires. Entende isso? Os anjos tomam conta da sua saúde. Les anges prennent soin de ta santé. Os anjos estão aqui Les anges sont ici, na terra ici sur la para terre, tomar conta de você. pour prendre soin de toi. Entende isso? Comprenez-vous ça? Você é povo misterioso. Tu es un peuple mystérieux. Você é povo abençoado. Tu es un peuple béni. O que Deus falou, Ce que Dieu a dit, tudo que Deus falou, tout ce que Dieu a dit, Deus nunca falou em seu defavor. Dieu n'a jamais dit à ta faveur. Nunca Deus falou para te matar. Dieu n'a jamais dit rien pour te tuer. Tudo que Deus falou Tout ce que Dieu a dit, é para a sua bênção. c'est pour ta bénédiction. Entende isso? Amen. Lorsque vous allez vers cet homme-là, Quando você vai ter com aquele homem, super amable envers vous, pouco amável para com le você, Saint-Esprit se tient juste au-dessus de vous. o Espírito Santo está justamente sobre você. Et les anges autour de vous. E os anjos ao redor de você. Vocês não entenderam. Vous n'avez pas compris. Se você vai a uma pessoa que te odeia, Si tu vas vers une personne qui ne t'aime pas, e você está a falar com ele, et tu es en train de parler avec lui, ele te odeia, mais lui, il ne t'aime pas, mas você vai à frente dele. mais tu vas devant lui. Se é mágico, S'il est se é magicien, bruxo, s'il est se é de má fé, se foi consultar Kimbandé, s'il a allé chercher le... pouco importa. Peu importe. Mas ele não te gosta. Mais lui, il ne t'aime pas. Quando você está perante ele, Quand tu es devant lui, o Espírito Santo está em cima le Saint-Esprit est sur toi. e os anjos ao Et redor. les anges tout autour. E a noiva arrebenta.
il va rebenta. T'as qui? Il est là. Va me répéter. On va reprendre ça. A menina não dá hoje. Dá a menina. Se a menina está lá, dá a menina, por favor. Lorsque vous allez vers cet homme-là, Quando você vai ter com aquele homem ali, super aimable envers vous, pouco amável com você, hein? Em casa, no bairro, à la no maison, serviço, quartier, não au sei travail, aonde, je ne sais pas où, não te gosta il ne t'aime pas e você está à frente dele. et tu es devant lui comme ça. O problema não é dele que não te gosta. Le problème, ce n'est pas de lui qui ne t'aime pas. O problema é seu. Le problème, c'est à toi. Você que tem anjo. Toi qui as l'ange. Quando está a falar com ele, Quand tu parles avec lui, o Espírito Santo está em cima le Saint-Esprit est sur toi. e os anjos ao redor. Et les anges sont tout autour. Le Saint-Esprit c'était juste au-dessus de vous O Espírito Santo se coloca logo acima de você. et des anges tout autour de vous. E os anjos ao redor de você. Et c'est vrai, frère Branham. Isso é verdade, irmão Branham? La Bible dit. A Bíblia diz La isso. Bible le dit. A Bíblia diz isso. Les anges de Dieu Os anjos de Deus entourent rodeiam et campent e se acampam autour de cela. ao redor daqueles ali. Ils ne retournent pas au ciel. Eles não voltam para o céu. Se acerta, pode rebentar, amém. Eles ficam tristes. Il reste triste. Eles ficam tristes. Il reste triste. Eles ficam tristes Il reste triste quando você faz mal. quand tu fais du mal. Mas Mais não voltam. ils ne rentrent pas. Vão voltar para ir, hein? Ils vont rentrer pour aller où? Eles foram enviados Ils sont envoyés para você. pour vous. Eles não voltam no céu. Ils ne rentrent pas au ciel. Eles ficam lá. Ils restent là. Ils ne retournent pas au ciel. Eles não voltam para o céu. Ils campent là. Ils s'acampam ali. Ils sont envoyés en mission. Eles são enviados em missão. Eles são enviados em... Ils sont envoyés en mission. Eles são enviados em... Ils sont envoyés en mission. Qual é a missão? Quelle est la mission? A missão não é de dia. La mission, ce n'est pas de un jour. Não é de 2 Ce dias. n'est pas de 2 jours. Não é de 3 Ce dias. n'est pas de 3 jours. Não é de 4 Ce dias. n'est pas aussi de 4 Não jours. é de 5 Ce dias. n'est pas ni de 5 A jours. missão deles Leur mission começou a commencé quando você foi nascido. quand tu as été né. Amen. Alléluia. Quando você foi nascido, Quand tu as été né, antes de você receber a mensagem, avant même de croire au message, pensa naquele dia você ia morrer. pensez à ce jour-là où tu pouvais mourir. Pensa naquele dia ia morrer na água. Pensez à ce jour où tu pouvais mourir dans l'eau. Pensa naquele dia ia ser não sei quem. Pensez à ce jour-là où tu pouvais, je ne sais pas, Quem é que te protegeu? qui t'a protégé. Não é os seus antepassados. Ce n'était pas tes arrière-pères. O que te protegeu Celui qui t'a protégé, é o colégio dos anjos. c'est le groupe des anges. Cada Chacun de nous tem 481. a 481 anges. Desde o seu nascimento Depuis ta naissance, a crescer, en grandissant, os anjos vieram em missão les anges ont venir en mission por veiller para velar sur vous sobre você durant durante votre
vie. A sua vida. E a noiva arrebenta. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh, isso não é maravilhoso? Quando você morre, Quand tu meurs, qual é o trabalho daquele anjo que estava lá? quel est le travail de ces anges qui étaient là? Te recebe na mão, Ils vont te prendre vers la main, dans les mains. dans les mains. Te recebe na mão, Ils vont te prendre dans les mains. começa a te fazer atravessar Ils vont commencer à te faire traverser o rio da morte. les rivières de la mort. Você vai atravessar Tu vas traverser com alegria avec joie o rio da morte. les rivières de la mort. Os anjos, seus anjos, Tes anges, cada tem seus anjos. chacun a ses anges. Não estou a falar do anjo. Je ne parle pas de l'ange. Isso é outra matéria. Cela, c'est une autre matière. Mas falo dos anjos. Mais je parle des anges. Vão te pegar Ils vont te prendre para você atravessar pour te faire traverser o rio da morte. les rivières de la mort. Você não terá medo. Tu n'auras pas de E peur. você vai ver. Et tu verras. Vai começar a Tu ver. vas commencer à voir. Onde que estás aí? Là où tu marches, O corpo ainda está lá. le corps est encore là. A sua alma saiu. Mais ton âme est sortie. Entrou no outro corpo. Est entrée dans un autre corps. E você vai se ver jovem. Et tu vas te voir E jeune. quando vai olhar a seu Et redor, quand tu vas regarder tout autour, são os anjos que vão te levar. ce sont des anges qui te portent. Porque você não conhece o caminho. Parce que tu ne connais pas le chemin. Anjo ficará à frente. Un ange sera devant toi. Você não terá medo. Mais tu n'auras pas de peur. E a certo momento, Et dans un certain moment, vai se encontrar no meio dos seus bem-amados. tu vas te retrouver parmi tes bien-aimés. Vai ver o seu profeta. Tu verras ton prophète. Vai ver seus irmãos. Tu verras tes frères. Os anjos vão dizer: Les anges vont te dire, fica aqui por tempo. restez ici pendant un certain temps. Nós voltamos na terra para continuar a. Nous rentrons vers la terre pour continuer la mission. E a noiva arrebenta. Amen. Agora, meus irmãos, Maintenant, mes frères, irmão Branham me disse: frère Branham dit, eles nos visitam nas nossas casas. il nous visite dans nos maisons. Fala conosco. Il parle avec nous. Mas isso não quer dizer Mais tout ça ne veut pas dire que você verá os anjos que tu verras les anges comme Ainsi. ça. Comme ça. e os anjos vão começar a falar contigo. Et les anges vont commencer à parler avec toi. Desde que tu começaste a vir na igreja, Depuis que tu as commencé à venir à l'église, você acredita que os anjos te acompanham de volta em casa? crois-tu que les anges te accompagnent vers ta maison? Você acredita nisso? Quando você sobe no seu carro, Quand tu montes dans ta voiture, se você acredita que os anjos também sobem, Amen. Crois-tu que les anges aussi entrent? acredita nisso? Mas quem é que já viu? Eu, o vosso pastor, nunca vi no meu carro os anjos, nunca vi. Qui a déjà vu? Parce que moi, votre pasteur, je n'ai jamais vu un ange dans ma voiture. Nunca vi. Je n'ai jamais vu. Na minha casa tem anjos. Dans ma maison, il y a des anges. No meu escritório tem anjos. Dans mon bureau, il y a Mas des meus anges. irmãos, Mais mes frères, nunca vi anjo falar comigo. je n'ai jamais vu un ange parler avec moi. Isso não quer dizer Cela ne veut pas dire velar sobre nós, veiller sur nous, falar conosco, parler avec nous, nos ajudar, nous aider, nos socorrer. nous secourir. Não quer dizer Ne veut pas dire você começar a ver os anjos. que tu puisses commencer à voir les anges. Você começa a ouvir os anjos. Tu puisses commencer à écouter les anges. Se aceita, diz amém. Amen. Mas os anjos estão. Mais les anges sont là. É por isso, C'est pour cela. a palavra de Deus não permite La parole de Dieu ne permet pas o culto
Le culte des 12 anges. des anges. Vamos ler Branham. Lisons Branham. O Paulo falou Paul a dit de não prestar atenção a esses homens de ne pas prêter attention à ces hommes que faz culto dos. qui font le culte des anges. Já são muito. Sont déjà beaucoup. Vamos ver isso, estou feliz. On va voir ça, je suis content. Ah, vi Gabriel. Ah, j'ai vu Gabriel. Ah, vi o anjo Moroni. Ah, j'ai vu l'ange Moroni. Ah, vi anjo que se chama Pedro. Ah, j'ai vu l'ange appelé Pierre. A mensagem está bem clara. Le message est bien clair. A trombeta já soou. La trompette a déjà sonné. Vamos ler Branham. Lisons Branham. Vou repetir isso. Je vais répéter ça. Vocês acreditam Croyez-vous que os anjos estão contigo? que les anges sont avec toi, Que estão lá para te socorrer? qui sont là pour te secourir? Vai contigo no seu carro? Ils t'accompagnent dans ta voiture. Vão contigo a pé? Ils t'accompagnent à pied. Às vezes você pega táxi. Parfois tu prends les taxis. O carro vai ser perseguido só por causa de você. Cette voiture-là sera persécutée seulement à cause de toi. O demônio sabe que você está vindo à igreja. Les démons savent que tu viens dans l'église. E ele não quer você ouvir a palavra de hoje. Et il ne veut pas que tu puisses écouter la parole d'aujourd'hui. E o táxi será perseguido. Cette taxi sera persécutée. Mas aquele táxi será protegido Mais cette taxi-là sera protégée unicamente por causa de você. uniquement à cause de toi. Um mágico Un magicien, estava a confessar a mim il confessait à moi. e fomos lhe ver no hospital. On est allé le voir dans l'hôpital. Ele disse: Il a dit, às vezes nós atacamos parfois nous attaquons. e quando nós atacamos, Et quand nous attaquons, os crentes les croyants da du mensagem message não sabem o que eles têm. ne savent pas ce E qu'ils ont. quando nós atacamos, Et quand nous attaquons, e quando vimos alguém de vocês dentro do táxi, et quand nous voyons quelqu'un d'entre vous dans les taxis, nós somos impedidos. nous sommes empêchés. Porque onde que vocês estão, Parce que où vous êtes, você projeta uma luz vous projetez une lumière que impede qui empêche o mundo das trevas le monde des ténèbres vos apanhar. vous prendre, vous saisir. Acredita, acredita, Croyez, acredita, acredita, croyez, acredita, croyez. acredita. Amen. Aleluia! Vamos ler o profeta. Lisons le prophète. Você deve saber quem é você. Tu dois savoir qui tu es. Vamos ler na pregação. Lisons dans la prédication. Obéir à la voix de l'ange. Obéissez la voix du ange. Le 13, 750, paragraphe 10. 13 de 750, parágrafo 10. Isso Ça, não é o culto de anjos. ce n'est pas le culte des anges. Vou vous explicar quais são que faz o culto do anjos. Je vais vous expliquer quels sont les gens qui font le culte des anges E que dá os nomes. et qui donnent le nom. Vamos ler, seja o anjo que visitava o irmão Branham. Irmão Branham disse, não conhece o nome. On va lire même l'ange qui visitait Frère Branham. Frère Branham dit que je ne connais pas son nom. Irmão Branham olhou na sala, fez discernimento e disse, você vai me dizer para lhe perguntar. Você vai lhe perguntar se vai conseguir. Frère Branham a fait le discernement dans la salle. Il a dit, tu me diras de lui demander. Alors toi-même viens lui demander. Oh, vamos nadar dentro da Bíblia. On va nager dans la Bible. Eh bien, Ben, beaucoup de gens muita gente ont dit du fait que je rends témoignage de ce don. disseram ao facto de que eu dou o testemunho desse dom. Maintenant, souvenez-vous,
Agora lembrem-se, je ne suis pas le don. eu não sou o dom. C'est lui que vous allez voir en action sur ce soir, Aquele que vocês verão em ação essa tarde, qui est ici visiblement et invisiblement. Maintenant, que está aqui invisivelmente agora, c'est lui le... é ele o dom. Vocês são ensinados. Vous êtes enseignés. O dom do profeta Le don de prophète, é o anjo que vinha ao... c'est l'ange qui venait vers le prophète. C'est lui que Dieu a envoyé. É ele que Deus enviou. Moi, je ne parle que lorsqu'il parle au travers de moi. Eu só falo quando ele fala através de mim. Je ne peux rien dire à moins qu'il me parle d'abord. Eu não posso dizer nada a menos que ele me fale primeiro. Mais il a promis que je serais capable de faire cela. Mas ele prometeu que eu seria capaz de fazer isso. Pour la foi des gens. Pela fé das pessoas. Pour les amener à croire qu'il m'a envoyé prier pour les malades. Para levá-las a crerem que ele me enviou para orar para os Non doentes. pas pour guérir les malades, Não para curar os doentes. mais prier pour les malades. Mas orar para os doentes. Et la prière de la foi E a oração da fé sauvera les malades. vai salvar os doentes. Maintenant, Agora, c'est lui qui est le... é ele que é o dom. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, Alguém me disse há não muito tempo, ele disse, Frère Branham, irmão Branham, les anges étaient des esprits au service de Dieu dans l'ancien. os anjos eram os espíritos em serviço de Deus no Antigo Testamento. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu, Mas desde que o Espírito Santo nous veio, n'avons plus d'anges au service de Dieu. não temos mais anjos ao serviço de Deus. Você pode confrontar essa pessoa. Tu peux confronter ces gens-là. Maintenant, cher ami, Agora, caro amigo, ceci isto aqui n'est pas não é le culte o culto des anges. dos anjos. Comprenez-le. Entenda isso. Alléluia. Ceci n'est pas le culte des... Isto não é o culto dos anjos. Comprenez-le. Entenda isso. Nous ne croyons pas Nós não cremos dans le culte de... no culto dos anjos. E a noiva arrebenta. Vou adiantar um bocado. Je vais devancer un peu. Vamos ler isso no próximo domingo. On va lire ça le dimanche prochain. Quando o anjo Gabriel veio a Maria, Quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, sabe que Maria não sabia que é o anjo Gabriel? saviez-vous que Marie ne savait pas que c'était l'ange Vamos Gabriel? ler isso. On va lire ça. Não sabia. Elle ne savait pas. E o anjo Gabriel não disse, eu sou Gabriel. Et l'ange Gabriel n'a pas dit que moi je suis Gabriel. Quando Gabriel foi a Daniel, Quand Gabriel est allé vers Daniel, ele não disse, eu sou Gabriel. il n'a pas dit moi je suis Gabriel. Dentro do sonho, Dans les songes, alguém gritou, quelqu'un qui avait o crié, anjo Gabriel, l'ange Gabriel, fala a Daniel. dit à Daniel. Daniel disse, oh, Daniel a dit, oh, quer dizer, o que vai me falar c'est lui qui va me parler. é o anjo. C'est l'ange Gabriel. E quando, para a próxima vez, Et la prochaine fois, o anjo Gabriel apareceu a Daniel, l'ange Gabriel est apparu vers Daniel. como Daniel já tinha lhe visto, Comme Daniel l'avait déjà vu, e lhe reconheceu, l'a reconnu. disse, ah, este aqui Alors il a dit, c'est é o anjo. c'est l'ange Gabriel. Quando apareceu a Zacarias, Quand il est apparu vers Zacharie, deu o nome dele. il a donné son nom. É porque Zacarias C'est parce que Zacharie duvidou. avait douté. Então ele ficou chateado. Alors il s'était fâché. Ele disse, Il a dit, eu sou je Eu suis sou- Gabriel. e fico na presença de... Je suis Gabriel et je reste dans la présence de Dieu. O Zacarias disse, mamãe, Zacharie a dit, hé maman, é grande problema aqui. c'est un grand problème ici. Eu duvidei a Gabriel. J'ai douté de la parole de Gabriel. É onde que
Gabriel deu o seu nome. C'est où Gabriel avait donné son nom. Mas hoje, Mais aujourd'hui, como você sabe o nome do anjo que te visita? comment tu sais le nom de l'ange qui te visite? Ah, fui visitado Ah, j'étais visité pelo anjo Gabriel. par l'ange Gabriel. Ah, o anjo Moni. Ah, ange Moni. Ah, o anjo Pedro. Ah, l'ange Pierre. Como você sabe os nomes deles? Comment sais-tu leur nom? O Branham de hoje disse: Branham d'aujourd'hui a dit, o anjo que veio a mim l'ange qui est venu vers moi, não conhece o nome. je ne connais pas son nom. Nous ne croyons pas Nós não cremos dans le culte de... no culto dos anjos. Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré. Há só que deve ser adorado. C'est Dieu É Deus et son Fils, e seu Filho, notre Saint-Esprit. nosso Espírito Santo. Aucun ange. Nenhum anjo. Você vai dizer: Tu diras, ah não, Ah, os não. anjos que costumam me visitar, les anges que me visitam, eu não adoro. O que você pensa com a definição de adoração? je ne les adore pas. Qu'est-ce que pensais toi de la définition de l'adoration? O respeito que você dá a ele, Le respect que tu donnes à cet a ange-là, devoção que você dá a ele, la dévotion que te donne à lui, é essa adoração. c'est ça l'adoration. Aïe, aïe, aïe. Vocês estão vivos? Nous ne croyons pas au culte de... Nós não acreditamos no culto dos anjos. Aucun ange, Nenhum anjo, aucun homme, nenhum homem, ni aucun ange nenhum anjo ne doit être adoré. deve ser adorado. Et maintenant, l'ange de Dieu, E agora o anjo de Deus, un véritable ange de Dieu, o verdadeiro anjo de ne Deus, se laisserait pas être... não se deixará ser adorado. Mais afin que vous puissiez savoir que les anges sont toujours au service de l'église après que le Saint-Esprit est venu, Mas para que vocês saibam que os anjos estão sempre ao serviço da igreja, depois da vinda do Espírito Santo, qu'en est-il? o que é? Mas pode continuar de ler. Tu peux continuer de lire. Vamos acrescentar e vamos terminar. On va ajouter et après on va Un terminer. vrai signe passe inaperçu. Verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Acho que vocês estão a captar a visão, hein? Je crois que vous saisissez la vision. Os anjos estão conosco. Les anges sont avec nous. Acredita nisso? Mas não é para começar a conversar com... Mais cela ne veut pas dire de commencer à causer avec les anges. Fala conosco. Ils parlent avec nous. São inspirações. Sont des inspirations. Não é os anjos. Multidão dos anjos estão lá ao seu redor. Ce n'est pas un groupe des anges qui sont là autour de toi. Vamos provar isso. On va prouver ça. Muito que tem anjos Beaucoup qui ont des anges são coisa diabólica. sont des choses diaboliques. São de quimbando. Sont São quimbandeiro. des sorciers. Vai ouvir quando foi nascido. Tu écouteras quand il était né, Algo aconteceu. quelque chose s'est passé. Ele foi nascido assim. Il était né comme ça. E começa a curar pessoas. Il commence à guérir les gens. Não é de Deus. Cela n'appartient pas à Dieu. Deus cura pela sua palavra. Dieu guérit par sa parole. É duro, hein? C'est dur. Vocês são obrigados de fazer o quê? Vous êtes obligés de grandir. De fazer o quê? Vamos acrescentar. Ajoutons. Hein? Parágrafo 130. Paragraphe 130. A-t-il dit? Il a dit. Ele disse. Maintenant, frère Branham. Agora, irmão Branham. Vocês estão vivos? Amém. Maintenant, frère Branham. Agora, irmão Branham. J'aimerais vous poser une question. Eu gostaria de te colocar uma pergunta. Est-ce que l'ange du Seigneur, Será que o anjo do Senhor, il a dit, ele disse, nous croyons tous l'ange du Seigneur. nós cremos todos ao anjo do Senhor. Est-ce l'ange du Seigneur qui vous a dit ça? Será que é o anjo do Senhor que te disse isso? Et j'ai dit, E eu disse,
Peu m'importe ce que l'ange du Seigneur dirait. Pouco me importa o que dirá o anjo do Senhor. Si un ange du Seigneur, Se anjo do Senhor c'est ce qu'il dira. é o que ele dirá. Mais s'il disait autre chose, Mas se ele dirá uma outra coisa, ça ne serait pas l'ange du... então não será o anjo do Senhor. J'ai dit, Eu disse, peu importe ce qu'un ange pouco importa o que um anjo ou n'importe qui d'autre disait. ou qualquer uma outra pessoa dirá. Paul a dit, Paulo disse, mais quand un ange du ciel mas quando o anjo do céu annoncerait notre évangile, vai anunciar um outro evangelho, qu'il soit que ela seja amaldiçoada. les anges Os anjos et tout le monde ici. e todo mundo aqui, Naquela altura estava bater, estava fazer sucesso. dans ce temps-là, faisaient du succès. Hoje também está a fazer, hein? Aujourd'hui aussi fait du succès. O irmão Branham sabia. Frère Branham savait, Les anges, os anjos, tout le monde, todo mundo, quelque chose de charnel, alguma coisa carnal, d'enflé pour parler des anges. de se encher para falar dos anjos. Ah, o anjo me visitou. Anjo m'a Vi os visité. anjos. Les anges. O outro está curado pessoa. Autre guérissait les gens. Porque os anjos lhe visitam. Parce que les anges le visitent. Olha isso na palavra de Deus. Regardez ça dans la parole de Dieu. Vai encontrar algo que não vai bem. Tu vas retrouver quelque chose qui ne va Se pas. é o anjo que vem de Deus, Si c'est un ange qui vient de Dieu, 100% 100% será a palavra de Deus. sera la parole de Dieu. Quelque chose de charnel, Alguma coisa de carnal. d'enflé pour parler des anges. De se encher para falar dos anjos. O profeta tinha direito de citar os nomes dessas pessoas, porque ele é o profeta da era. Le prophète avait le droit de citer même les noms de ces gens parce que c'est lui le prophète de l'âge. Entrei na história para ver todas essas pessoas. J'ai entré dans l'histoire pour voir tous ces gens. John Smith, John Smith, Brigham Young Brigham Young et tous ces autres cultes des adventistes e todos esses outros cultos dos et adventistas tout le reste. e todo o resto. Ils voient toutes sortes de choses semblables. Eles veem todo tipo de coisas assim. O John Smith, John Smith, vou falar dele o próximo domingo. je vais parler de lui dimanche prochain. Fez uma grande igreja universal hoje. Il a édifié une grande église universelle Ah, aujourd'hui. viu o anjo? Ah, je viens non. Tem muito, entrou até na mensagem. Beaucoup sont entrés même dans le message. Ouvimos pastor aqui a On testemunhar. a écouté un pasteur ici témoigner. Não é de Deus. Ce n'est pas de Dieu. É o culto aos anjos. C'est le culte des anges. Os anjos? Les anges. Imagina. Imaginez-toi. Cada tem mais de 400. Chacun de nous a plus de E 481. vão começar a nos falar. Vont commencer à nous parler. Qual é a confusão? Quelle confusion. É? A promessa dos anjos não é dada para o púlpito. La promesse des anges n'a pas été donnée pour la chair. Non. A promessa é para nós, é? La promesse est pour nous tous. Mas se eu, vosso pastor, Mais si moi, votre pasteur, começo a vir aqui a dizer, je commence à venir ici pour dire, o anjo me falou, l'ange m'a parlé, o anjo encontrou comigo. l'ange m'a retrouvé, Eu tenho anjo. j'ai un ange, O anjo falou. l'ange a dit, Cuidado, prêtez attention, já saímos da palavra. on a déjà sorti de la parole, Vamos chegar lá. on va arriver là-bas, Aleluia! Il voit eles veem toutes sortes de choses, hein? todo tipo de coisas assim, Mais c'est toujours contraire à la. mas é sempre contrário à palavra, Mais Dieu soutient ça. mas Deus sustenta a sua palavra, C'est ça. Deus vos abençoe. que Dieu vous bénisse. Vamos ficar de pé. Levons-nous.
cantando esse hino, En chantant ces chants, por enquanto que chegamos no tempo de adoração, pendant que nous sommes dans le temps d'adoration, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo. nous adorons le Seigneur Jésus-Christ Pelos nossos hinos, par nos chants, pelas nossas vidas, par nos vies, pelas nossas orações, par nos prières, pelos nossos louvores. par nos louanges. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Vamos levantar nossas mãos. Levons nos mains. Deus está cheio de misericórdia Dieu plein e de de miséricorde compaixão. et de compassion. Cantando esse hino, En chantant ces chants, quero que cada de nós, je veux que chacun de nous, com as mãos levantadas, avec ses mains levées, você deve agradecer a Deus tu dois remercier Dieu. o que Ele fez para ti. Ce qu'il a fait pour toi. Ele enviou os anjos Il a envoyé les anges para tomar conta de você. pour prendre soin de toi. Logo quando você vieste nesse mundo, Dès que tu es né dans ce monde, Ele providenciou il a providencié grupo de anjos un groupe des anges ao seu redor. tout autour de toi. Você não é qualquer. Tu n'es pas n'importe qui. Você é uma criança mística. Tu es un enfant Você mystique. foi nascido bebê místico. Tu as été né et bébé mystique. E até hoje você é místico. Jusqu'à aujourd'hui, tu es mystique. Né de la poussière et d'éternité. Vamos levantar as mãos. Levons nos mains. Je vais la lumière. Elle m'a racheté. Alléluia. Et le cœur vide devenu liberté. Je suivais ses guides, nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par. Levanta suas mãos. Levez tes mains. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Alléluia! Ton regard s'étonne. Tu ne comprends pas. Et moi qui pardonne, ça n'existe pas. Et moi qui s'incline devant ces sujets. Couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Alléluia. Ton regard s'étonne. Tu ne comprends pas. Et moi qui pardonne,
couronné d'épines. À toi de juger. Il est la vérité, chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Cada fala a Deus. Chacun parle à Dieu. De todo o seu coração, os anjos estão aqui. De tout ton cœur, les anges étaient ici. Esteja ciente que os anjos estão aqui. Soyez conscient que les anges sont ici. Mas não espera conversar com os anjos. Et n'attendez pas parler avec les anges. Não espera você se encontrar com os anjos. N'attendez pas se retrouver avec les anges. Nós não fizemos culto dos anjos. Nous ne faisons pas le culte des anges. Nós não adoramos os anjos. Nous n'adorons pas les anges. Adoramos o Senhor Jesus Cristo. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Cada de nós fala a Deus. Et chacun de nous parle à Dieu.
Longtemps je cherchais la route pour la gloire. Allais-je un jour trouver ce chemin-là? Je m'assis un instant pour reposer mes pieds. C'est alors qu'en moi une voix me dit: tu dois marcher encore, oui, marcher encore. Marchant dans la lumière du Seigneur, tu arriveras au ciel si tu marches droit. Marchant dans la lumière du Seigneur, tu dois marcher encore. Marchant dans la lumière du Seigneur. Levante-toi, João. Tu arrives. Levante sua voz. Élevez la voix. Alléluia. Longtemps j'ai prié pour qu'il m'accorde sa grâce. J'ai prié pour qu'il m'éclaire mon chemin. J'avais tellement peur si cette solitaire. C'est alors qu'en moi une voix m'aider. Alléluia. Tu dois marcher dans la lumière du Seigneur. Alléluia. Tu arrives. Alléluia. Vamos cantar sem música. Chantons sans la musique. Tu dois marcher encore, oui, marcher encore. Marchant dans la lumière du Seigneur, tu arrives au ciel.
Elle est maravilloso. Il est merveilleux. Podemos dizer glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Com as mãos levantadas, estamos a terminar. Avec nos mains levées, nous sommes en train de terminer. Se você entraste aqui triste, Si tu es entré ici triste, volta alegre. rentrez heureux. Se você entraste aqui carregado, Si tu es entré ici chargé, volta em casa descarregado. rentrez déchargé. Se você entraste aqui doente, Si tu es entré ici malade, volta em casa em boa saúde. rentrez en bonne santé. Se entraste aqui com uma maldição, Tu es entré ici avec une malédiction, volta em casa com a bênção de Deus. rentrez avec la bénédiction de Dieu. Possa que os anjos Puissent les anges acompanhar cada um de vocês. accompagner chacun de vous. Pai celestial, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós adoramos, levantamos nossas mãos e dissemos: o seu nome seja louvado. Obrigado pela sua palavra. Não é que Davi tinha dito: a sua palavra é nossa força. A sua palavra é a nossa saúde. A sua palavra é tudo para nós. Que estava ligado a qualquer coisa, seja liberto. Nos deixamos nas suas mãos, com as mãos levantadas, Pai. Adoramos, louvamos. Nós dissemos: te amamos, Pai. Te amamos nos nossos corações. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossa incapacidade. Nós te amamos. Essas mãos levantadas é para dizer: todo louvor, glória seja para você, Jesus Cristo. Seja louvado em tudo. Acompanha todos. E deixamos tudo nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cada um volta ao seu lugar. Chacun rentre à sa place. Podemos ainda agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Pouvons encore remercier le Seigneur Jésus-Christ. Mais. Podemos dizer: Ele é maravilhoso. Glória a Jesus Cristo. Agora pode abençoar o seu irmão que está ao seu lado. Fala aí: Deus te abençoe antes de sentar. Maintenant, tu peux bénir le frère qui est à côté de toi. Dis à lui que Dieu te bénisse avant de t'asseoir. Eu disse para ficar de pé. Fala: seu irmão, Deus te abençoe. Se ainda a sua irmã, o seu irmão tem unção, pode deixar ele. Si ton frère, ta soeur est encore sous l'onction, tu peux le laisser. Pode repetir a seu irmão: Deus te abençoe. Tu peux répéter à ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Orarei para ti, Deus te abençoe. Je vais prier pour toi, que Dieu te bénisse. Fala a ele. Dis à lui. Não fala que vou fofocar sobre ti. Fala: orarei para ti. Ne dis pas que je ferai des commérages contre toi, mais dis-lui. Levanta, Davi. Você está de saúde. Cumprimenta o seu irmão. Fala a ele: orarei para ti. Não falarei mal de ti. Je prierai pour toi. Je ne parlerai mal de toi. Je ne parlerai pas mal de toi. De toi. Tá certo? Espera. Espera. Attendez. Deixa a mulher alheia. É a mulher do papandô. Desde que começaste a saudar, não termina. Espera. Volta no seu lugar. Rentre à Volta ta no seu place. lugar. Vais falar assim ao seu irmão: Tu diras comme ceci à ton frère. prometo, orarei para ti e não falarei mal de ti. Tá certo?
prometo, Je te promets, orarei para ti, je prierai pour toi. nunca falarei mal de ti. Jamais je parlerai du mal de toi. Comece. Commencez. Prometo. Je promets. Anda, 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 anda. Marchez, marchez, marchez. Às vezes, há certos irmãos, vai só a uma pessoa, vai, procura uma outra pessoa. Cherchez une autre personne. Anda, Marchez. orarei para ti. Je prierai pour toi. Prometo. Je promets. Mamãe Guilhermina, anda. Anda, anda, mamãe Guilhermina. Procura uma pessoa. Prometo, orarei para ti. Je te promets, je prierai pour toi. Nunca falarei mal de ti. Jamais je parlerai du mal de toi. Chega, podemos começar a voltar no lugar. Nous pouvons commencer à rentrer dans notre place. Chega, Natanael, chega. Ça Deixa a suffit. mulher ali. Tá certo? Deus vos abençoe. Amém. A voltar em casa, Rentrons chez toi. você pode dizer: estou saída. Você pode sentir o peso. Você pode sentir que ficaste leve. Deus te abençoe. Pode sentar. Tu peux t'asseoir.